Vamos fazer mais uma oração, vamos ter mais um momento de oração, amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, te agradecemos ao Senhor por este momento aqui, neste lugar de oração, de adoração e de aprendizado da Tua palavra, dos princípios que ela contém para as nossas vidas. Ó soberano Deus, nós clamamos a Tua presença, pedimos que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos conduza a todos nós nessa palestra acerca de um assunto tão importante, tão urgente, da qual o Teu povo não pode ficar alheio, da qual o Teu povo não pode ficar alienado, ó Deus. Ajuda-nos a compreender o dinamismo, os mecanismos políticos desta nação. Ajuda-nos a compreendê-los à luz da Tua palavra, dos valores do reino. Abençoa-nos, ó Deus, enche-nos da Tua presença e nos conduza de forma que o Teu nome seja glorificado em tudo o que fizermos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estava esperando o nosso irmão Wellington, na frente lá do prédio, e a vizinha do lado passou e falou: está indo para alguma manifestação? Aí eu falei: não, estou não. Ela falou: porque eu vi você com a camisa amarela e bem propício, por causa dos nomes. Essa camisa eu mandei fazê-la em 2013, na época que tinha muitos protestos, contra o governo do PT, e eu não ia aos protestos, trabalhava no shopping. Aí eu estava pensando numa forma de protestar sem precisar ir para os protestos. Eu falei: já sei, eu vou mandar fazer uma camisa para mim. Eu não queria usar também a camisa da seleção brasileira, que a turma bota a camisa do Brasil, mas é da CBF, representando o futebol. Aí eu comprei uma camisa amarela, fui na Pense Board, aí mandei fazer desse jeito: a bandeira do Brasil, os princípios básicos, que todos nós desejamos, saúde, educação e segurança. No Brasil, 0. Aí nós vamos começar falando sobre política à luz da Bíblia, exercendo a cidadania cristã. Para começar, eu trouxe aí uma frase do Charles Haddon Spurgeon, que ele diz assim: eu tenho ouvido, não traga a religião para a política. É precisamente para este lugar que ela deveria ser trazida e colocada ali na frente de todos os homens como um candelabro. Spurgeon disse isso. Então, olha, e isso que ele ouvia na época dele é o que muitos de nós ouvimos e provavelmente já dissemos também. Nós não podemos misturar religião com política, política com religião. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Spurgeon já ouvia esse tipo de coisa em sua época, Olha, não traga a religião para a política. Ele diz que é o que ele ouvia. E aí ele dá uma resposta: é precisamente para este lugar que ela deveria ser trazida e colocada ali, na frente de todos os homens, como um candelabro. E é importante aqui a gente notar que, quando o Spurgeon fala sobre religião, obviamente ele é um cristão protestante, evangélico, ele está falando da fé cristã. Ele está falando da fé cristã. É precisamente para o lugar onde a política está que a fé cristã deve ser colocada, que os valores cristãos devem ser colocados. Para quê? Para que ele sirva como um candelabro na frente de todos os homens. Então, acredito que com essa frase aí do Spurgeon, a gente já tenha mais ou menos uma noção, uma base, principalmente se em nós ainda existir algum tipo de resistência contra o pensamento político, de que essa resistência ela precisa ser vencida. A fé cristã, a religião, usando aí a linguagem que Spurgeon usa, ela deve sim influenciar os valores políticos. Trocar? Ela deve sim influenciar os valores políticos. E falta aumentar um pouco, Sons agora. Aí atrás, estão me ouvindo bem? Então tá bom. Então, enfim, a fé cristã, ela precisa sim influenciar os valores políticos, e nós vamos aprender nessa manhã o porquê. Quero antecipar também que algumas coisas que eu vou falar aqui, nós vimos no ano passado, na conferência da UPA, sobre cosmovisão
Cosmovisão cristã, que era a temática geral. Dentro dessa temática tinha um subtópico que eu fiquei responsável, que era cosmovisão e política. Então eu apresentei essa palestra, não sei quantos de vocês estavam presentes no ano passado, precisamente no dia 21 de outubro. Quem estava o ano passado nessa palestra? Poucas pessoas, né? Naquele dia eu falei um pouco sobre política, apresentei algumas coisas. Provavelmente não, vocês, os que estavam aqui, vão rever, então vão poder recordar, e acrescentei outras, dei uma enxugada em assuntos que não serão pertinentes agora, né, para esse momento, já que na época eu falava sobre cosmovisão, e hoje nós vamos falar sobre política à luz da Bíblia. Então, uma das primeiras coisas que nós vamos pontuar, cadê os slides? Uma das primeiras coisas aí que nós vamos pontuar é sobre a questão dessa relação entre a igreja e o Estado. Enquanto eles colocam ali. E para isso, eu queria fazer algumas leituras bíblicas com os irmãos. Não vamos ler todos os capítulos, todo o capítulo, né, porque a gente precisaria compreender o contexto, mas veja aí, por exemplo, 2 Samuel capítulo 12, versos 7 e verso 9, está registrado aí. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem, por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? 2 Samuel capítulo 12, versículos 7 e 9. Aí Natã, vocês conhecem a história, provavelmente, o profeta, e ele vai confrontar Davi em seu pecado. Quem é Davi? O rei de Israel. Davi é a autoridade política de Israel. E o profeta Natã, ele representa o homem de fé, a igreja, digamos assim. Ele representa a igreja. Então ele confronta Davi no pecado dele. Davi, ele é acusado ali de ter cometido adultério e ser cúmplice do homicídio da esposa de Betsaba, a Urias. Então ele é confrontado em seu pecado. O texto de 1 Reis, capítulo 21, versículo 20, Elias, ele fala isso para Acabe: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que era mal perante o Senhor. Nesse contexto aí, Acabe, ele vai acusar o profeta Elias. Tem toda uma situação ali conflituosa entre os dois, e Elias, quando encontra com Acabe diz que Elias é o perturbador de Israel. E aí Elias devolve a palavra para Acabe dizendo: Eu não perturbo Israel, quem perturba Israel é você e a casa do teu pai. Ou seja, a sua família perturba Israel. E ele está se referindo também a uma autoridade política. Acabe é o rei ali de Israel. Depois vocês conhecem que ele manda juntar os profetas, enfim. E por fim, Mateus capítulo 14, versículo 4. João Batista diz para o rei Herodes, pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. João Batista confronta uma autoridade política, repreendendo ela em seu pecado também aí de adultério. E o texto aí vai dizer, conta o motivo da morte de João, por que ele morreu. Estava preso, né? Obviamente ele foi preso, e depois, para satisfazer um desejo peculiar ali das autoridades, ele é morto. O que essas histórias têm em comum? Ela tem dois personagens fundamentais aí: a autoridade política, representado no rei Davi, no rei Acabe e no rei Herodes. E ela tem a autoridade, digamos aí, da fé, da religião, representado nos profetas Natã, Elias e João Batista. Olha a relação, eu vou usar aqui o termo igreja, tá? Olha a relação da igreja com a política. Trazendo essas histórias e contextualizando isso para o nosso contexto, pegando os princípios, né? O princípio ali é um princípio de relação entre política e fé, política e religião. Então, a igreja, nesse contexto,
ela denunciou as injustiças de autoridades políticas. Ela não se calou diante das autoridades políticas. Ela mostrou aonde eles estavam errados. Ela denunciou a corrupção moral que esses reis, que essas autoridades praticavam. Então esses textos, eles nos mostram como esses cristãos, entre aspas, se colocaram diante de um estado, entre aspas, pecaminoso. Qual é o comportamento da igreja diante de um estado pecaminoso? Ela não pode se calar. Ela não pode ser omissa. E aí tem a frase do Sproul. Sproul, ele diz, volta lá ainda, por favor. Sproul aí ele diz o seguinte: a igreja não é o Estado, mas é a consciência do Estado. E essa é uma consciência que não pode se dar ao luxo de tornar-se cauterizada e silenciosa. Então, a igreja dessa época, dos textos que nós lemos, não ficou calada diante das injustiças morais praticadas pelas autoridades de seu tempo. Esses homens denunciaram as injustiças que as autoridades políticas cometeram. Só um minutinho aqui que... A concepção reformada, calvinista, sobre essa relação entre igreja e Estado, ela tem como ponto de partida o pensamento de alguns reformadores, entre eles João Calvino. Calvino, ele não foi um político, ele não foi um estadista, um ativista político ou social, mas ele entendia que não era possível separar o seu pensamento teológico, a sua cosmovisão cristã, da realidade política de seu tempo ou de qualquer tempo em que a igreja estivesse inserida. Então, na mente desses reformadores, o pensamento desses reformadores, fé ou religião, como comumente nós falamos, e política, elas não são separadas da reflexão teológica, ou melhor, da nossa crença. Eu não posso fazer essa separação. Quando eu penso em política, eu não posso pensar em política separado da minha cosmovisão cristã, daquilo que eu acredito. Por exemplo, eu tenho a minha fé e aí eu penso assim, bom, sobre questões políticas eu não preciso utilizar princípios de fé para falar sobre política, porque política é outra esfera. É verdade, existe a esfera da igreja e a esfera do Estado. Porém, ambas estão debaixo do governo de Deus. E nós somos cristãos. Então a nossa reflexão política, ela não pode estar separada, ela não pode estar divorciada da nossa cosmovisão, também cristã. Eu não posso pensar como cristão apenas nas coisas espirituais. Eu também penso como cristão quando eu falo sobre política, sobre cultura, sobre qualquer outra coisa, sobre ciência, sobre qualquer assunto da vida. Essas coisas não podem estar separadas da nossa cosmovisão cristã. Então, os reformadores do século XVI e os pós-reformadores do século seguinte, XVII, principalmente com o movimento puritano, popularizou o conceito, a ideia de que o cristão ele precisa ser coerente com a sua cosmovisão acerca de todos os assuntos da vida. Eles compreendiam acerca do Estado e da Igreja que eles têm relação porque ambos estão debaixo do governo absoluto de Deus. Homens como os reformadores João Calvino, Ulrich Zwinglio, Henrik Bullinger, John Knox, na época da Reforma, alguns depois da Reforma como Abraham Kuyper, Karl Barth e a maioria, ou todos, a gente pode falar sem medo de errar, os puritanos, eles entendiam que a soberania de Deus, ela engloba todas as áreas da vida.
todas as áreas da vida. Esses homens reconheceram a importância da legitimidade do Estado. O Estado, ele é legítimo e ele é legitimado por Deus. Ao mesmo tempo em que eles destacavam que a igreja e o Estado são duas esferas distintas. Elas não devem ser confundidas. Igreja é igreja, Estado é Estado. Porém, ambos, igreja e Estado, estão debaixo da soberania divina. O Estado, passa por favor, o Estado, ele é legitimado por Deus. Existem textos bíblicos que mostram a legitimação do Estado por Deus. Por exemplo, Romanos capítulo 13, vamos ler alguns versos aí. Romanos capítulo 13, do 1 ao 7. Esqueci de desligar. Romanos capítulo 3, do 1 ao 7. Alguém pode fazer a leitura desse texto, por favor? Romanos 13, do 1 ao 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há são ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror pelas suas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás o louvor dela, porque ela é o ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz revolve a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um os deveres, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Aí nesse texto de Romanos do 1 ao 7, Paulo ele deixa bem claro que a autoridade, o Estado, ele é legitimado por Deus. E mais, Paulo vai além. Ele diz que não somente tem a legitimação de Deus, como é ministro de Deus para castigar os maus, para proteger os bons, ou seja, em outras palavras, para executar justiça na sociedade. Para executar a justiça na sociedade. Quantos de vocês leram aquela pequena reflexão do boletim do mês de setembro sobre a relação entre a igreja e o Estado? Poucas pessoas leram. Ali eu coloquei desenvolvi o tema da justiça para falar sobre política, porque pode soar até estranho, né? Porque quando a gente fala hoje sobre política tornou-se sinônimo de corrupção, de injustiça, de roubo. Só que esse não é o significado original da palavra e nem o seu uso em suas raízes. Política é, em sua origem, sinônimo de justiça. Política, em sua origem, é sinônimo de justiça. A política, ela foi criada e estabelecida por Deus no mandato cultural para que o homem pudesse viver bem em sociedade, de forma justa e íntegra. O problema não está na estrutura, o problema está no mau uso da estrutura feita por homens caídos. O problema está nisso. Homens corruptos, caídos, que se utilizam da política para benefício próprio, mas ela, na sua origem, na sua essência, é sinônimo de justiça. E hoje tornou-se o contrário. Então, e aqui é dito isso. Paulo está falando de política, que o Estado ele é constituído por Deus, ele tem a legitimação de Deus. Para quê? Para ser ministro de Deus, para servir a Deus no exercício da justiça, punindo os maus. E aí, se a gente não quiser temer essas autoridades, não quiser ficar com medo do Estado, façamos nós o nosso papel, façamos o bem, Paulo diz ali. Cumpra com suas obrigações, pague seus impostos. É isso que ele está dizendo em Romanos. O outro texto, gostaria que quem lesse assim como Alexandre leu, em alto e bom som para todos ouvirem.
1 Timóteo 2, versos 1 e 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Aí mais uma vez o papel da igreja na sua relação com o Estado. Hoje nós vivemos em um contexto, como eu ia dizendo, de que a política tornou-se sinônimo de corrupção, de injustiça e de todas as coisas ruins, ao ponto de nós dizermos que não existe nenhuma relação entre igreja e política. Fé e política não podem serem misturadas. E a gente vai percebendo aí no desenvolvimento do nosso estudo que isso é um conceito errado. É um conceito errado. E o papel aí do cristão, muito mais do que reclamar das autoridades políticas, muito mais do que murmurar a respeito delas, é orar por elas. Nós precisamos orar pelas autoridades, porque nós compreendemos que elas foram estabelecidas por Deus, elas têm a legitimação de Deus para manifestar a justiça de Deus no mundo. Ah, mas eles não fazem isso. Eles não fazem isso e por isso mesmo eles prestarão contas àquele que o legitimou, né? Eles prestarão contas diante daquele que o legitimou, daquele que entregou a autoridade para eles. O nosso papel, segundo o texto bíblico, é orar, suplicar, vivendo de forma piedosa, cumprindo o nosso papel como cidadão. E claro, isso não significa que nós vamos ver toda a corrupção que eles fazem e nos calar. A gente já viu textos aí de que não é esse o papel da igreja. A igreja ela tem que exercer voz profética. Voz profética significa denunciar o pecado. É denúncia de pecado. Isso é voz profética. É fazer como fizeram Natã, Elias, João Batista e outros. É nós mostrarmos para o mundo que a igreja, ela vive neste mundo e ela é guardiã da justiça de Deus, dos valores de Deus. Então ela não pode ver a injustiça e ficar passiva, ficar quieta. Ela denuncia. Por outro lado, ela intercede, ela suplica, ela ora por essas autoridades. Então ela cumpre o seu papel de forma completa. Ela deve fazer isso, a igreja. O último texto, 1 Pedro, capítulo 2, do 13 ao 17. Não o último porque não tenha outros, mas dos que eu selecionei, né? 1 Pedro 2, versos 13 ao 17. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja o rei como o soberano, seja os governadores como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é que, fazendo bem, caleis a ignorância dos insensatos, já que sois livres, não useis de liberdade como protesto para o mal, mas vivei como servos de Deus, honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao que incumpem. Então olha só, mais um texto aonde a gente vê que o Estado, as autoridades representadas aí pelas autoridades, têm a legitimação de Deus para a execução de justiça. Então a gente percebe por esses textos que existe uma relação do exercício político com a justiça e que a missão do Estado é promover a justiça no mundo de Deus. Promover a justiça no mundo de Deus. Quando o Estado não faz isso, ele está debaixo da ira de Deus. Ele está debaixo da ira de Deus. Quando os homens se utilizam da política para usurpar o poder, ele está querendo usurpar um atributo que pertence somente a Deus. Quando eles se utilizam da política para perpetuar o poder, eles estão usurpando um atributo que pertence somente a Deus. E por isso
essa atitude colocam eles debaixo da ira de Deus, porque são ministros de Deus, quer professem ateísmo ou não importa. Não importa o que eles professem, se o político é ateu, se o político é satanista, se o político é cristão, não importa, ele é ministro de Deus. Foi Deus quem constituiu como autoridade. Calvino já dizia que quando Deus quer punir uma nação, ele levanta governantes ímpios. Então até o governante ímpio, quando ele chega no poder, ele está ali porque Deus quis, porque Deus tem um propósito, e muitas vezes esse propósito é punir a nação, para que o seu povo aprenda, a buscá-lo. Então cada domínio tem o seu direito de existir, porque ambos eles são estabelecidos por Deus, tanto a igreja quanto o Estado. Ambos devem ser respeitados pelos cristãos. A igreja ela não deve usurpar as funções do Estado e nem o Estado usurpar as funções e prerrogativas da igreja. Bota o próximo slide, por favor. Tem nada? Isso. Então a gente tem aí algumas responsabilidades, como dessa relação entre igreja e Estado. Nossa responsabilidade enquanto igreja é orar pelas autoridades constituídas, exortar o Estado a defender a justiça. Isso aí é o nosso papel no uso do somente a Escritura e toda a Escritura. Ou seja, como cristãos, nós precisamos conhecer os princípios bíblicos, porque conhecendo os princípios bíblicos, nós seremos completos no nosso exercício enquanto cidadãos, em nosso exercício diário, que é somente a Escritura, ou seja, nossos princípios estão fundamentados somente nas Escrituras. E não em partes dela, mas em toda a Escritura, que é o sola Escritura, tota Escritura. Somente a Escritura e toda a Escritura. E vivendo dessa forma, como cristãos, no mundo de Deus, entendendo que o Estado foi estabelecido por Deus, tem a sua legitimação, e quando ele usa da estrutura política que está dentro do mandato cultural, a gente vai ver isso mais na frente, para benefício próprio, ele está fazendo mau uso de algo que foi criado por Deus de forma justa. Política é sinônimo de justiça. O problema não está na estrutura criada, o problema está nos homens que fazem mau uso da estrutura, nos homens caídos. Então, nós estamos vendo aqui sobre essas características aí: orar pelas autoridades, exortar o Estado, exercer voz profética diante dos pecados cometidos pelo Estado. A gente tem alguns princípios da nossa função enquanto cidadãos. A desobediência civil ou mesmo a rebelião por parte dos cristãos somente se justificam quando o Estado quer obrigar as pessoas a desobedecerem a Deus, ou obedecer à igreja, obrigar a igreja a desobedecer a Deus. Somente aí é que a nossa desobediência civil se justifica. Fora isso, nós temos que estar sujeitos às autoridades. Mas se a autoridade ela estabelece leis, as autoridades estabelecem leis, o Estado estabelece leis que contraria os valores da igreja, a igreja não está obrigada a obedecer esses valores. É só a gente lembrar de algumas histórias bíblicas. Daniel estava na Babilônia e ali o Estado estabeleceu uma lei para que todos adorassem a estátua de Nabucodonosor. Então eu tenho que obedecer às autoridades, Deus entende, Deus sabe, eu vou fazer isso para eu não ser morto. Não, eu prefiro morrer, mas eu não vou obedecer ao Estado. E a gente tem outras leis, outras histórias na Bíblia semelhantes, de pessoas que desobedeceram às autoridades porque determinadas leis contrariavam a lei de Deus, contrariavam os princípios estabelecidos pelo Criador. Então a gente precisa ter discernimento, precisamos como igreja ter discernimento. Então a nossa desobediência civil ou mesmo a rebelião por parte da igreja, ela só é justificada quando o Estado quer obrigar-nos a desobedecer a Deus e a sua palavra. A Reforma Protestante, ela afirmou a relação entre a igreja e o Estado pelo fato de ambos serem governados por Deus, como eu ia dizendo, Tanto a igreja como o Estado
são governadas por Deus. Então o cristão, ele não pode ser indiferente à maneira como as autoridades governam. Nós não podemos ficar alheios ou sermos indiferentes à forma como as autoridades governam. É responsabilidade da igreja orar pelas autoridades, como nós estamos vendo aí. Ela deve exortar o Estado a defender a justiça. E aí, nesse caso, não se trata de substituir a pregação bíblica pelo discurso político, não é isso. É exercer voz profética, é denunciar os abusos, é dizer que, mostrar para este mundo que nós somos cidadãos, e somos cidadãos regenerados, não pelo Estado, mas por Deus. Somos cidadãos que temos princípios e exigimos, como filhos do Criador e legitimador do Estado, que esses princípios sejam estabelecidos. Infelizmente, o discurso de que religião e política não se misturam tornou a igreja passível diante de uma sociedade corrompida. E aí a gente não vê a igreja, ela é militante, meus irmãos, não política, mas espiritual. Nós ainda não somos a igreja triunfante, somos a igreja militante. Enquanto estamos aqui, estamos militando em prol do reino de Deus. E a nossa luta é espiritual. A nossa luta é espiritual, é pela preservação, pela conservação dos valores bíblicos, dos princípios bíblicos. Esse discurso de que política e religião, ou religião e política não se misturam, ele é fruto da influência do fundamentalismo americano por meio do dualismo. Já falei dele aqui em outras ocasiões, o chamado dualismo ontológico, que separa as esferas. Então, esse dualismo ontológico, que tudo que é mal pertence ao diabo, é o diabo quem faz, está sobre o domínio e o poder do diabo, e tudo que é bom e todo bem vem de Deus. Isso é verdade, mas isso não significa dizer que Deus não pode usar o mal para cumprir seus propósitos. Não significa dizer isso. Põe o próximo slide, por favor. Então é assim que o pensamento dualista aplicado no pensamento político criou isso aí. Então Satanás é soberano sobre o Estado e tudo que está fora da igreja. Isso envolve as famílias, a educação, a cultura. Ali está a igreja, mas está errado, tá? Quando eu fui puxar aquilo para cá, eu esqueci de apagar aquele, aí só copiou. Aí depois eu botei Deus em cima. Esqueça igreja ali, onde está Satanás, é Estado, família, escola e cultura, educação. E Deus só é o soberano sobre a igreja. O pensamento dualista do século XX, norte-americano, da igreja norte-americana, a igreja fundamentalista, né, que na verdade esse pensamento ele ganhou força no século XX, mas ele acompanha a história da igreja há séculos. Porque o dualismo ele nasce no século III com uma religião chamada maniqueísmo, do profeta Mani. Mani, aquela grande dúvida que muitos cristãos lidam com o mistério do porquê, se Deus existe, por que o mal no mundo? Ou quando acontece alguma tragédia, algum tipo de mal. E a gente fica com essa questão. E muitos teólogos já se debruçaram sobre essa questão, já escreveram livros sobre a questão do mal no mundo. Como lidar com isso? Mani, ele teve uma resposta simplista demais. Então, existe um ser tão poderoso quanto Deus, que é responsável por todo o mal que acontece no mundo. Isso é chamado de dualismo. Ontológico, por quê? Porque trata do ser, entidades espirituais. Daí o termo ontológico, porque lida com a ontologia, né? O estudo do ser. Então são duas entidades espirituais responsáveis por esferas diferentes. E aí entrega ao diabo uma soberania que ele não possui. A Bíblia diz que Deus faz a paz e cria o mal. A Bíblia diz isso, Isaías 45, versículo 7. Faz a luz e cria as trevas. Então até o mal está debaixo do controle soberano e absoluto de Deus. Portanto, esse é um pensamento equivocado. Esse pensamento ele deve ser excluído da nossa cosmovisão cristã. Próximo slide, por favor. A gente vai explicar aí agora alguns conceitos. Por enquanto, então, a gente tem aí princípios bíblicos que mostram que
O Estado é legitimado por Deus. Ok? Amém? O Estado é legitimado por Deus. Toda autoridade foi constituída por Deus. O nosso papel como cidadãos, orar por eles, suplicar pela vida deles, viver corretamente, pagar nossos impostos e denunciar a corrupção, denunciar os pecados que as autoridades cometem. Não submeter-se a leis que contrariam os princípios de Deus. Então a gente precisa ter discernimento. Temos que estar bem fundamentado nos princípios que nós acreditamos como igreja. Agora a gente vai entender um pouco como funciona essa dinâmica política na nossa realidade. É importante a gente conhecer um pouco disso, né? Hoje em dia, muitas pessoas evitam o debate político por achar que é perca de tempo, por achar que é coisa de gente que não tem o que fazer, por achar que é coisa de gente alienada, achar que é coisa de idiotas. Debate político hoje é uma idiotice. E aí a gente acaba se omitindo do debate político e não exercemos a nossa cidadania, nós que somos sal e somos luz no mundo, para fazer a diferença. O problema é que a gente gosta de ficar acomodado, a gente não gosta de comprar briga, né? A gente não gosta de dar a cara para bater. Por quê? Porque quem dá a cara para bater tem que estar disposto a apanhar, porque vão bater em você. Não pense se você oferecer sua cara aí, mostrar as caras, der sua opinião, falar, as pessoas vão bater, vão te rotular, mas é o nosso papel. Só que nós preferimos nos acomodar, preferimos assistir de camarote. E nós temos princípios e valores para confrontar as trevas, inclusive as trevas que se apropriou da política. Aí eu separei a expressão aí idiota, né, que vem do grego idiotes. Olha o significado de idiota. É aquele que só vive a vida privada, que recusa a política, que diz não à política. Então é exatamente o contrário. Na Grécia Antiga, o idiota era aquele que só tinha olhos para o seu próprio nariz. Ele se isentava da vida pública. Ele não queria saber se a sociedade estava bem ou não, conquanto eu esteja bem, minha família esteja bem. O debate político na Grécia Antiga demandava que os cidadãos fizessem parte, do contrário, ele é o idiota, porque ele não se envolve na vida política, na vida pública. Se você ler a República de Platão, que inclusive eu uso para abrir lá a reflexão, né, no boletim, Platão escreve um livro, chama-se A República, um clássico aí da filosofia e do pensamento político. É claro que, se você ler aquele livro, você pode pensar assim, poxa, tem a ver com o comunismo isso aqui, porque ele imagina uma sociedade justa e de igualdade para todos. Parece que é, mas não é, obviamente, porque o conceito de comunismo nem existia. E ali, a analogia é uma analogia. Essa cidade-estado, imaginada por Platão, é uma cidade-estado fundamentado no conceito original de política, que é o conceito de justiça. Então, naquela cidade imaginária, que é uma analogia que ele faz da alma humana, a república é uma analogia da alma humana, das virtudes que o homem deveria desenvolver. Esse é o propósito da república. Então, no desenvolvimento desse conceito, Platão imagina, portanto, uma cidade-estado fundamentada na justiça, aonde todos pertencem ao Estado, só que de forma perfeita e justa. Os filhos é do Estado, a família é do Estado, tudo é do Estado. Só que não é o Estado, é como se ele fosse o Deus que faz o bem para todos. Então todos vivem de uma forma comum, porém tendo suas individualidades respeitadas. Então foge do ideal comunista. Parece, mas não é. Parece, mas não é. E é uma analogia para falar das virtudes da alma. E Platão ele vai enfatizar a ideia de justiça. Justiça que é a grande senhora que domina sobre todo esse Estado. Portanto, o cidadão que não se envolve nesse debate, ele está deixando de participar da justiça que o Estado oferece. Ele é um idiota.
Esse é o conceito de idiota. Hoje é o contrário. Eu não vou perder tempo porque eu não sou idiota discutindo política, né? Lá na Grécia Antiga eu ia dizer que você é um idiota, porque você está se eximindo de um debate que diz respeito a você. Você vive em sociedade, então você tem que se envolver. E principalmente nós que somos cristãos, que temos princípios e valores, né? O significado aí de política, também oriunda da palavra grega, significa interação pública. Essa interação pública, ela acontece baseada na justiça. Porque para as pessoas interagir umas com as outras, é necessário que a justiça norteie essa interação, para que as pessoas, ou mesmo as autoridades, não sejam injustas com outras, favorecer uns em detrimento de outros. Então a justiça, ela é a base dessa interação pública, daí o termo política, que significa interação pública, e essa interação pública tem uma base, a justiça, para que todos sejam beneficiados. Então a justiça é a essência, é a natureza do pensamento político. Então o político, o ideal aqui dentro desse significado, o político é aquele que se interessa pela polis. O que é polis? Cidade. Político é aquele que se interessa pela polis. Polis significa cidade. Daí política. É o cidadão da polis, é o cidadão da cidade. Não é somente uma autoridade destacada. Qualquer cidadão que é aquele que exerce cidadania, ele vive em comunidade, ele é cidadão, ele faz parte da cidade, ele é um político, a vida dele é pública, ele tem vida pública, ele é um político de certa forma, e a liberdade e a democracia nessa polis, elas devem ser, liberdade e democracia devem ser salvaguardados pela política, que vai usar a justiça para conduzir os diferentes, para que não haja injustiça. Olha o ideal, ou melhor, o significado. Esse é o significado na sua origem. Ele é cheio de virtudes, ou não? É cheio de virtudes o significado na sua origem. Não podia ser diferente. Por quê? Porque foi criado por Deus. É uma estrutura da criação. Deus criou o homem para viver em comunidade. Então Deus criou a política. Hoje soa estranho dizer isso, né? Hoje soa estranho. Deus criou a política, misericórdia. Deus criou a política, é uma estrutura, faz parte do mandato cultural. Nós vamos ver mais para frente aí. Eu vou chegar lá. Deus criou. Então eu estou mostrando para você o significado, a essência pura dessa criação. Homens caídos se utilizam disso para benefício próprio, para usurpar o poder, para dominar sobre outros, para praticar injustiças, para desviar dinheiro público, para enriquecimento ilícito, mas a estrutura foi criada perfeita. O problema não está na estrutura, está no mau uso dela. Estão entendendo isso? Está no mau uso dela. Então o meu propósito agora é quebrar esse paradigma de que política é sinônimo de injustiça. Pode até ser hoje, mas eu sei que não é na essência. E como igreja, eu preciso cumprir o meu papel para que isso seja restaurado, ou pelo menos freado, toda essa desvalorização que é feita do pensamento político. Neste sentido, não pode haver liberdade e democracia fora da política, porque liberdade e democracia devem ser salvaguardados pela política que usa a justiça para manter a ordem. Estão entendendo, irmãos? Não é de admirar isso? Eu achei isso fantástico quando eu estudava. Isso é demais, é totalmente contrário à realidade que vivemos. Mas aí nós somos igreja. Veja a nossa responsabilidade e o nosso papel enquanto cidadãos dos céus e cidadãos deste mundo de Deus, como quem vive neste mundo. Aí a gente percebe então que o idiota, né, ele não é livre. Por quê? Porque ele toma conta do seu próprio nariz. Ele é escravo da sua vida privada, ele não
usufrui dentro lá do significado original que nós estamos vendo. O idiota, ele não consegue usufruir dessa liberdade democrática onde a justiça conduz a sociedade, porque ele só olha para si mesmo. Este é o idiota em seu significado original. Só é livre aquele que se envolve na vida pública, na vida coletiva, na vida social. É ali que está a liberdade e a democracia salvaguardados pelo pensamento político, que se utiliza da justiça para manter a ordem na sociedade. Agora, esse envolvimento do qual eu estou falando aqui, a importância de se envolver, a importância de cumprir o nosso papel enquanto cidadãos, de orar pelas autoridades, interceder por elas, viver de forma justa, pagar nossos impostos, denunciar também, é o outro lado que nós não fazemos, denunciar os pecados, dar a cara para bater, dizer que está errado, que nós não aceitamos isso, essas leis são contrárias àquilo que eu acredito como igreja, que é a parte que nós não fazemos, via de regra, nos omitimos. Pelo contrário, há muitos cristãos hoje apoiando ideologias. É uma das coisas que nós vamos já agora no próximo slide aprender. Porque para eu me envolver, eu preciso conhecer pelo menos o básico. O básico. Preciso ter conhecimento do básico que ornamenta essa estrutura política. Existem alguns ornamentos dentro dessa estrutura política. E como isso funciona? Quais são os mecanismos de funcionamento dessa estrutura? Vamos aí, então, compreender alguns conceitos, né? Explicando o conceito. O primeiro deles é a ideologia. É uma palavra muito falada hoje. A ideologia de esquerda, a ideologia marxista. Você já deve ter ouvido isso em algum momento. Ideologia de gênero. É uma palavra que está em voga hoje. Ideologia. E a gente fala, a gente repete, mas a gente não sabe o que significa. A gente não tem ideia, né, da ideologia. O que é uma ideologia? As visões políticas, por exemplo, elas são ideológicas. As visões políticas são ideológicas. E é isso que vai ornamentar a estrutura. As ideologias, ela é uma das características, ela ornamenta a estrutura política que foi criada de forma perfeita por Deus. E através desses ornamentos e desses mecanismos é que os homens que se utilizam dela adquirem vantagem, cobiça poder, perpetua ideologias e estraga o mundo de Deus. Então, ideologia significa, em sua origem, uma ciência geral das ideias. É uma ciência geral das ideias. E aí, qualquer ideia, qualquer tipo de ideia. Ciência geral das ideias, né? Para Hannah Arendt e Bernard Crick, não sei se assim se fala, mas eu sei falar assim. Eu não tenho a chave de acesso da caixa de outras línguas. Para esses dois aí que são políticos, a Arendt e o Crick, eles dizem o seguinte, eles compartilham do mesmo pensamento acerca de uma ideologia. Ela é antipolítica. A ideologia é antipolítica, segundo eles. Por quê? Porque ela elimina os interesses diferentes para moldar as pessoas conforme uma ideia única. Então, assim, dentro de uma polis democrática, onde as pessoas são livres, subentende que as pessoas são livres para se expressar, uma ideologia, alguém que tem uma ideologia para governar sobre outros, eles querem impor essa ideologia e isso faz o quê? Mina as liberdades. Automaticamente suprime a democracia. Então perceba que isso aí é muito importante ao longo do que nós vamos ver. A política tem limites, a ideologia não. A política ela tem limites, a ideologia não tem. Eu vou dar um exemplo disso. Por exemplo, dentro da esfera política, o Estado ele tem o seu limite de ação. Um só que eu vou citar, tem outros. Um dos limites do Estado, por exemplo, é a família. O Estado não pode se meter na família. Só que quando o Estado ele é governado
sob a égide de uma ideologia, o que é que ele faz? Ele adentra na esfera familiar, cria leis para obrigar as famílias a conduzir a sua casa do jeito que o Estado determinou. A política tem limite, a ideologia não tem. Será que isso está perto da nossa realidade? Você está lembrando de alguma coisa aí? Então, quando o Estado adentra a esfera da família, quando o Estado adentra a esfera da igreja e outras esferas da sociedade, a política ela está cometendo transgressão. Ela está indo além da linha de limite, não porque ela quer, mas porque um ideólogo, uma ideologia que não tem limite, está se utilizando dessa estrutura boa, perfeita, justa, para praticar injustiça, para transgredir, para ultrapassar a linha de limite, a linha divisória das esferas criadas por Deus. Quem criou a família foi Deus, não foi o Estado. Portanto, o Estado não tem autoridade para dizer o que é família. O Estado não tem autoridade para criar leis que dizem para os pais como eles devem educar seus filhos. Ele está cometendo transgressão. É uma esfera adentrando outra esfera. Está errado. Então, ideologia é isso. São visões, toda visão política é uma ideologia. E, como esses dois dizem aí, ela elimina os interesses diferentes. A estratégia, irmãos, é tão perfeita, ou quase perfeita, que a gente não percebe. Por quê? A gente hoje vive em um momento chamado de pós-modernismo. Pós-modernismo, ele é caracterizado por alguns outros conceitos. E aí, avaliando a sociedade como um todo, historiadores, sociólogos, eles pontuam que o momento histórico que nós vivemos é o pós-modernismo, que por si só já é arrogante. Por quê? Porque é uma geração à frente do seu tempo, não somos modernos, somos a geração do futuro, somos futuristas, estamos no futuro. Pós-moderno, moderno é aquilo que é atual, pós-moderno é aquilo que está mais à frente. Esse tipo de pensamento, ele só faz sentido nas artes, mas aí é outro assunto, eu não vou entrar nesse detalhe agora, senão a gente vai fugir. Ele só faz sentido nas artes. Quando você lê sobre artes, estuda artes, qualquer tipo de arte, por exemplo, poesia, que eu gosto muito, então eu sei do que eu estou falando, faz sentido. A ideia de pós-modernismo, ela faz sentido nas artes, mas ela não faz sentido numa sociedade como um todo, porque isso é algo que está além, uma retirada do nosso momento atual. Isso nos torna essa geração prepotente, somos a geração do futuro. E esse pós-modernismo, caracterizado pelo pluralismo, as pessoas são diferentes, vivemos numa sociedade plural, não somente por causa das pessoas, mas por causa do que o próprio conhecimento fornece, o próprio comércio. Essa sociedade plural, ela tem, como o próprio termo diz, pluralismo, ela lhe dá opções de coisas, e você tem a sua liberdade de escolher. Esse pluralismo, ele afetou principalmente as igrejas hoje. Se eu não estou satisfeito aqui com a igreja do pastor Marcondes, o que me impede de sair daqui para outra? Essa influência numa sociedade plural. Tem igreja para todo tipo de freguês, para todo gosto. Então eu quero uma igreja que se adeque a mim. Eu penso assim, eu tenho que me adequar numa igreja, e não consigo me adequar em nenhuma igreja. Na verdade, eu não estou procurando uma igreja para que eu me adeque, eu quero que a igreja se adeque a mim. Eu não consigo encontrar uma igreja que se adeque ao que eu penso. Aí a gente usa o discurso contrário, eu não consigo me adequar, tentei aqui e não deu certo, vou para outra. É o pluralismo, porque numa sociedade plural tem igreja para todo tipo de cliente, de freguês. Fale, Rosana. Se não existe, a gente cria, exatamente. Se não tem uma que se adeque a mim, né? Essa é a origem por trás do eu não me adequo a ela. Na verdade é o oposto, né? Aí eu crio uma,
Aí surgem ministérios, igrejas, e eu estou dando um exemplo dentro da nossa realidade, mas o pluralismo está em várias outras coisas, né? Você vai no mercado, você tem opções de coisas para você comprar, tudo isso é um reflexo de uma sociedade plural. Então, pluralismo, secularismo, individualismo, são algumas das características dessa sociedade pós-moderna. E democrática, aí veja bem, o ideólogo que assume o poder, ou uma legenda, um partido, né, representado ali pelo presidente, pelos políticos em questão, se eles trazem uma ideologia e eles querem implantar essa ideologia dentro de um sistema de diferentes, pode parecer contraditório isso aí, ó. Por que a ideologia antipolítica? Porque ela elimina os interesses diferentes. Elimina, mas como elimina? Eu vejo aí os políticos respeitando as diferenças. Hoje se fala muito em respeitar as diversidades. Como assim elimina? Aí é que entra a estratégia que eu comecei falando desse ponto. Porque qual é a estratégia? A gente ouve falar muito de minorias. Você já deve ter ouvido falar. Quem são as minorias dentro dessa classificação política? Homossexuais, negros, mulheres. São chamados de minorias. Só que dentro desses grupos, não são todos os que compõem esse grupo que fazem o que eu vou dizer agora. Dentro desses grupos existem militantes, aqueles que decidiram brigar pelos seus direitos. E aí eles pensam, eu sou cidadão e eu tenho direito nessa sociedade, eu quero ser respeitado, e eles vão brigar. Essa luta, ela é justa. É uma luta justa. Eles querem viver bem. O Estado tem que, dentro do ideal político, oferecer a segurança para ele. E aí, mulheres são mortas, homossexuais são mortos, negros são mortos. E aí cria-se um preconceito sobre essas classes. Então é uma luta justa. O que o ideólogo na política faz? Ele percebe a militância desses grupos e, ao invés de ser usado por eles para garantir direitos, a estratégia, eu vou usá-los como massa de manobra para implantar a minha ideologia. Eu vou me deixar usar? Vou garantir alguns direitos para eles, vou estabelecer leis e agora vou tê-los para mim. Então eu começo a favorecê-los, porque eles são, ainda que sejam minorias, são militantes. Eles fazem alguma coisa, eles exercem sua cidadania, ainda que de forma extravagante. Não vou dizer equivocada, porque é lícito a luta, os direitos exigidos. Todos somos iguais perante a lei, reza a nossa Constituição. Então é uma luta justa. Só que aí o problema não está no fato de eles exigirem isso, mas naquele que tem uma ideologia, que traz uma ideologia e se utiliza das minorias como massa de manobra para impor. Então, utiliza a mídia, aí quem aparece? As minorias. Utiliza as mídias, né? E aparece o que? As minorias. Utiliza-se os intelectuais para destacar as minorias e o discurso soa bonito. E aí chega para nós um produto como se essas minorias fossem na verdade a maioria. Ou não é assim? Chega para nós um produto pronto como se o que eles estão dizendo representa o que todo mundo quer. Então, o movimento feminista, a militância feminista discursa, aparece, aí a mulher, que até então é recatada e do lar, ela olha esse discurso, digamos que ela se ache representada pelo movimento. Olha, todas as mulheres pensam assim, só eu preciso, né, abrir minha mente. E aí ela não se acha representada, ela acha aquilo estranho o discurso. Por aí, ela não me representa, mas é uma líder, há a ênfase da mídia, há a ênfase dos intelectuais. E aí hoje nós temos duas figurinhas carimbadas na maioria aí das mídias, seja sociais ou TV aberta. Aparece sempre no Jornal da Cultura, Karnal e Cortella. Dois filósofos Nutella. O que é um filósofo Nutella? É aqueles filósofos que agradam ao povo, fala o que o povo quer ouvir, são populares. São populares. E a gente senta diante do que eles falam, sem senso crítico, e acha bonitas as palavras. Então a gente sai absorvendo. Não é que tudo que eles dizem estão errados, tem muita coisa boa que eles falam. Inclusive esse conceito aqui de política, de idiotas, o primeiro lá, eu extraí do livro do Cortella.
Ele escreveu um livro com um antigo ministro da Educação na época do governo Dilma, mas que pediu exoneração ainda no governo Dilma, eu sempre esqueço o nome dele. O nome do livro é Política para não ser idiota. Daí ele começa explicando o conceito de idiota. Política para não ser idiota. Inclusive aconselho a leitura. É um diálogo entre ele e o Janine, alguma coisa Janine. Foi o ministro da Educação no governo Dilma, mas pediu exoneração do cargo. E esses dois escreveram esse livro aí, chama-se Política para não ser idiota. Ele explica o conceito de política e o conceito de idiota que eu mostrei ali. O fato é que o ideólogo que está usando a estrutura, ao invés, não se distraia aqui que eu quero que você entenda esse conceito, ele é importante. O ideólogo que se utiliza da estrutura, ele faz então o quê? Ele se utiliza das massas, das minorias como massa de manobra, joga toda uma ênfase nela, porque as mídias também são compradas, porque favorece as mídias com alto dinheiro para mantê-los. Vocês sabiam disso, né? Ah, mas elas não são empresas privadas? Irmãos, elas trabalham a serviço do governo. Eles recebem dinheiro. Os artistas, já ouviu falar da lei Rouanet? Tudo isso é estratégico. Ora, se eu pago fortuna para promover a tua arte, você diz que é um artista, você é um artista de mídia, eu te dou 4 milhões para você fazer um show, para você preparar uma arte, as multidões vão lá para você. No dia que eu quiser permanecer no poder ou concorrer a alguma coisa, eu não posso mexer nessa lei. Você está comprado, você tem ali dinheiro que mantém a tua arte, e você é um artista, e o artista está na mídia, e o artista faz campanha, e o artista é militante, e o artista fala. É uma minoria, mas a mídia torna a voz dele gigante. A mídia faz com que o produto chegue para nós como se fosse a maioria que quer. E isso faz o quê? A gente cala a boca, porque se eu pensar diferente, eu sou um quadrado, todo mundo vai bater em mim. Não é todo mundo, é uma minoria. Só que você pensa que é todo mundo que está representado naquele artista, que está representado no movimento feminista, que está representado no movimento que quer a ideologia de gênero, que está representado nos negros. Tem negros que são muitos do que eu andei lendo, pesquisando nas mídias, inclusive, que são contra as leis de cotas, por exemplo, cota para negro, porque eles entendem que essas cotas para negros menospreza ele, porque eu preciso de uma cota para poder passar. O branco não precisa, então eu não minimizo o racismo, eu fortaleço ele, eu separo as classes. É isso que eu estou dizendo quando eu crio leis assim. Então, a ideologia, ela é perigosa por isso, porque ela não tem limites. Ela se utiliza de minorias militantes como massa de manobra para se perpetuar, ou para se promover, ou para mostrar para mim, para você, para a sociedade, que essas vozes, elas fazem parte da maioria das pessoas. Entenderam isso? Entenderam isso? Então a política tem limite, a ideologia não tem. A política, ela se contenta em trabalhar com... Depois eu explico esse segundo ponto aí, ainda falando sobre ela ter limite, a política e a ideologia não. Por quê? Porque a política, ela se contenta em trabalhar com a condição vigente da sociedade. De que forma ela faz isso? Ela vai conciliar os interesses existentes. Ela é a mediadora de conciliação. Ela vai, como eu disse agora há pouco, ela vai salvaguardar as liberdades e a democracia. Ela não vai se utilizar de grupos como massa de manobra para fazer ecoar a sua ideologia. Ela concilia interesses. Ela salvaguarda as liberdades, que faz parte da democracia, as expressões diferentes. Ela faz valer a Constituição de igualdade para todos e luta e se empenha para que isso valha, sem necessariamente se impor através de grupos que ela usa como fantoche. A ideologia, ela tenta refazer o governo, ela tenta refazer a educação, a indústria, a arte
e até mesmo a esfera doméstica, os afetos privados. Também quem diz isso que eu acabei de falar aqui é o Bernard Crick, em seu livro Em Defesa da Política. O Bernard Crick, ele escreveu um livro chamado Em Defesa da Política, e ele diz exatamente isso, que a ideologia tenta refazer o governo, a educação, a indústria, a arte e a esfera doméstica e os afetos privados, porque ela não tem limites, ela vai refazendo aos poucos, e aí o produto chega pronto, chega acabado para nós, e nos cala, que a gente acha que é a maioria. O David Koizes, filósofo e cientista político contemporâneo, ele diz que a ideologia tem a sua raiz na categoria bíblica da idolatria. Ele é um cientista político e um filósofo, é cristão também, e ele diz que a ideologia, ela tem a sua raiz na categoria bíblica da idolatria. A ideologia, ela nada mais é do que uma espécie de Deus. E as pessoas idolatram a ideologia. A ideologia, ela é uma distorção da realidade. O que eu acabei de explicar. Ela distorce a realidade, ela apresenta um produto pronto para nós. A realidade é diferente, mas a gente pega o produto. Quando eu sugeri, nós íamos fazer o Eleve aqui na sexta-feira. A igreja já sabe que nós temos esse trabalho aqui, né, com a igreja, não somente promovido pelos jovens, mas com a igreja, pena que muitos não participam. O Eleve é onde a gente exercita a cosmovisão cristã. Não teve, mas eu sugeri que os irmãos assistissem qual filme? V de Vingança. Quantos já ouviram falar desse filme? V de Vingança. Aí eu sugeri. Claro, todo filme que eu sugiro é proposital. Esse foi mais ainda por causa exatamente da palestra de hoje. Então ia ser na sexta. Ele ia servir de introdução para essa palestra. Infelizmente não deu para ter. Mas se você assistir esse filme V de Vingança, o pano de fundo dele é político. Ele retrata o que eu estou falando aqui para vocês. Retrata exatamente o que eu estou falando aqui. O filme ele foi feito pelos mesmos irmãos que fizeram Matrix. Então o filme é bom. Porque Matrix foi bom, fala sério. Os mesmos produtores de Matrix foram os que fizeram V de Vingança. E aí o que acontece? Mostra um governo ideológico na Inglaterra. Um governo ideológico na Inglaterra, que assumiu o poder e agora é ditador. O mascarado, que é o V, que é o mascarado, a gente já aproveita aqui para fazer o Eleve para a igreja, né? O mascarado, que é o V, ele é na verdade, na minha análise do filme, ele é na verdade o reflexo da sociedade, porque os verdadeiros mascarados é a sociedade. Ele está refletindo a sociedade, só que ele não é passivo, ele milita. E claro, ele é motivado pelo ódio, ele é motivado pela vingança, não é à toa que é V de Vingança. É motivado por isso, mas ele representa a sociedade que usa máscaras. Ela é a verdadeira mascarada, é a sociedade. E aí tem uma cena no filme de um homem que é jornalista e que ele apresenta, ou melhor, ele não é jornalista, ele é o apresentador. Ele é apresentador. Ele faz comédia, ele tem um programa de apresentação, a lá Jô Soares, Oprah, Gentili, essa turma aí que faz e que fazia. Então ele é um apresentador. Só que ele é homossexual. E no filme vai revelar isso, ele revela isso depois para a mulher com medo. Por quê? Porque ele tem que viver mascarado na sociedade, ele tem que usar máscara, porque a sociedade não aceita o homossexual, então ele é mascarado. O filme mostra um personagem que é um religioso, o padre, o bispo. Quem assistiu o filme deve estar lembrando das cenas. O bispo. Então veja, o homossexual que usa máscara, ele não usa máscara literalmente, mas ele tem que se mascarar para a sociedade. Ele vive debaixo de um governo ditador. Percebe quem verdadeiramente usa máscara no filme? É o povo, não é o V. O V só está escondendo a deformação do seu rosto, porque ele sofreu um acidente, mas a sociedade é que usa máscara. E tem o bispo, deixando esse apresentador, tem o bispo de uma igreja católica. E aí você vê ele conversando com um dos clérigos ali, e ele está falando sobre o seu prazerzinho, ou seja, se você já contratou aquela meretriz. Aí ele disse, sim, contratei, ela é uma jovem, pedofilia. Ele usa máscara, ele está mascarado para os religiosos, ele é um pedófilo, e o filme retrata isso. E
A sociedade, ela vive como? Ela vive recebendo produto pronto. O personagem principal do filme não é nem ver o mascarado. Quem assistiu recentemente o filme, quando eu falei assistam V de Vingança, ali o casal Isidoro e Daiane. Os outros assistiram há mais tempo, talvez não lembre disso. Mas, puxa, esqueci agora o que eu ia falar. O principal personagem do filme, entre aspas aí nesse personagem, não é V, não é a sociedade. É um personagem que entrega para a sociedade um produto pronto. E V, ele se utiliza desse personagem para entregar o seu produto também. De quem eu estou falando? De quem? Da mídia, a televisão principalmente. Você percebe que no filme a televisão é o personagem principal. Está nas casas, está no bar, está na rua de Londres. Porque é ela que o governo usa para impor suas ideias. Ele manipula a notícia. Ele manipula a notícia. A notícia chega manipulada para as pessoas, e aí você vê cenas de pessoas na casa assistindo a televisão. O jornal dizendo, o terrorista foi combatido, nós prendemos ele, nós matamos ele. O terrorista é o V, sendo que na verdade o verdadeiro terrorista é o governo. Então existe uma estratégia muito bem inteligente nesse filme. O verdadeiro terrorista é o ideólogo que está no poder, o chanceler, junto com os seus homens que dominam a Inglaterra. Eles são os verdadeiros terroristas. Ele manipula a notícia. A sociedade tem que usar máscaras para ficar, porque tem medo do governo e aceita o produto pronto que a televisão entrega. É diferente do que nós estamos vivendo? Não é. Por isso que eu pedi para assistir V de Vingança, porque ele ia ser a introdução na sexta da palestra de hoje. Assistam depois e você vai perceber essas coisas que eu estou falando. Fica até melhor assistir agora, que você já sabe, que aí você, olha, é mesmo. Cai a ficha. E aí, claro, existe o aspecto religioso do filme, não somente político. O aspecto religioso de discipulado. A menina, a mulher lá que o V pega para discipular ela, para transmitir a ela seus ideais. Existe uma espécie de conversão. Ele convertido pelo fogo, porque através do fogo nasce a sua vingança, o seu ódio. Ela convertida pela água, a chuva caindo, e aí mostra a cena, os dois de braços abertos, a chuva caindo nela e ele saindo queimado do fogo, fazendo um paralelo, uma espécie de batismo. Ele motivado por aquilo, ela motivada pelo que ele fez nela, imprimiu nela as marcas do discipulado. E tem uma parte que no filme onde ela tem muito medo, depois ela diz que não tem mais medo, e aí ele diz assim, então você está livre, pode ir, não vou mais aprisionar você. É uma espécie de morte figurada. Aquela antiga mulher morreu, aquela antiga Eve morreu, nasceu uma nova pessoa que recebeu o discipulado dele. Esse é um aspecto religioso, nós íamos explorar também. Então tem um aspecto político e um aspecto religioso no filme, uma espécie de redenção ali por meio da morte figurada dela. Então ideologia é isso, é quando o governo ele transcende os limites da política e invade as esferas para impor sua ideia, utiliza as mídias, utiliza as minorias como massa de manobra. E aí o David Koyzis, ele vai dizer então que a ideologia ela é parecida ela é, na verdade, ela se enquadra na raiz bíblica de idolatria e ela distorce a realidade.